Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo o pastor William Hense, ele que é da Igreja Presbiteriana aqui de Erval do Oeste, que em 2025 completa 67 anos. Pastor, muito obrigada pela sua visita, pela sua presença aqui na Jovem Pan Joaçaba. Eu que agradeço o convite, por poder estar aqui e convidar todos para esse evento tão importante para nós, já deixando também meu boa tarde a todos que nos ouvem e assistem. Pastor, para a gente começar um contexto, sobre a Igreja Presbiteriana no mundo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a origem, os principais nomes e os principais objetivos da Igreja. Ok, então a Igreja Presbiteriana ela surge após a ruptura, conhecida como a Reforma Protestante no século XVI, onde você vai ter o presbiterianismo como uma forma de governo representativo, onde os membros de uma igreja elegem, escolhem os seus representantes. Então isso tem a ver com um sistema de governo e também com uma visão diferente teológica, onde as escrituras eram o centro de todas as coisas, onde o objetivo do movimento reformado era olhar toda a vida a partir da lente das escrituras. Daí que vai surgir aqueles motos, talvez conhecido por alguns, sola Scriptura, sola gratia, sola fides, solus Christus e soli Deo gloria, trazendo essa ideia de somente Deus a essas coisas que foram ditas. A Igreja Presbiteriana, como outras tantas, é vista como protestante, mas não é no mau sentido do uso da palavra. Foi porque houve a necessidade da reforma, então por isso se denominou então ao longo dos anos e até hoje a gente usa esse termo, na verdade. Perfeito. Então, no ano de 1517, o monge augustiniano Martinho Lutero, ele olha para dentro do ambiente que ele faz parte e encontra algumas diferenças com o que ele estava lendo nas escrituras. Por exemplo, de que o justo seria justificado pela fé e pela fé somente, conforme diz o texto de Romanos. Mas ele percebeu naquele contexto que estava sendo cobrada indulgências para que você pudesse obter perdão. E essa, entre outras coisas, fazem com que ele escreva 95 teses, que era uma proposta acadêmica, onde ele afixa isso na porta da Catedral de Wittenberg, numa ideia de que alguém viesse debater com ele esses pontos, para que, num efeito maior, a igreja pudesse revisar esses pontos e reformar aquilo que estava em desacordo com as escrituras no pensamento dele. Então, como não foi possível ter essa conversa, o que acabou tendo foi uma perseguição e ele foi exonerado, ele foi excomungado, melhor dizendo, é o termo correto, da Igreja Católica, e aí Apostólica Romana. E aí o que acontece? O que fazer agora? Naturalmente surge um novo broto dentro do cristianismo, mas eu acho bem importante a gente entender que o movimento reformado ele não vai ser uma ruptura apenas com o catolicismo, mas uma tentativa de voltar para o catolicismo no seu 1.0, na sua versão 1.0. De forma original, digamos assim. Exatamente, porque no pensamento protestante, a Igreja Católica, ela nasce em Cristo, fundamentada em Cristo, vem com os apóstolos e ela estava caminhando século I, século II, século III, até o século IV, dentro de uma tradição cristã muito interessante. A partir do século V começa a ter alguns desvios das escrituras e essa proposta da reforma, voltar para antes desses desvios que serão apontados. E quanto Igreja Presbiteriana no Brasil, quando que ela ganha força e quando que ela chega em Erval do Oeste? Então, no Brasil, ela chega em 59, se não me engano, foram 166 anos de história completada agora nesse ano, com a presença do missionário americano chamado Archibald Green Simonton, onde ele vai aportar no Rio de Janeiro com a missão de trazer o evangelho, com a dificuldade da língua. Então ele vai trabalhando naquele contexto e a igreja ela vai tomando forma no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas, e aí ela vai crescendo. Em Erval do Oeste, ela tem 101 anos de história agora, desde a ferrovia que estava funcionando, que os missionários também passavam por ali e traziam esse trabalho presbiteriano. Mas a sua organização há 67 anos atrás, em 1958, que a gente foi organizado igreja.
Olha que bacana, né? Essa semana também a ferrovia estava completando, né, aniversário, e nós falávamos sobre o progresso que a ferrovia, a estação ferroviária, observou durante todos esses anos, tanto da região de Herval do Oeste quanto da região meio-oeste, né, catarinense, e com isso também esses frutos também que a ferrovia deixou. E hoje, como que a igreja tem trabalhado com a comunidade hervalense? Quais as ações que vocês vêm fazendo, né? Quem tem interesse em visitar? Quais os horários, os dias que vocês podem acolher, então, a comunidade hervalense? Muito bem. Então, a missão da Igreja Presbiteriana de Herval do Oeste pode ser visualizada nas hastes da cruz, onde tem uma linha vertical que é aproximar as pessoas de Deus, e horizontal umas das outras. Então, eu acho que aqui está a maior contribuição que a gente pode ter em propagar o Evangelho, a gente ajudar as pessoas a se conectarem com o seu Criador, com o seu Senhor, conhecerem a partir das Escrituras quem elas são e viver um tempo de comunhão com Deus, seja no culto ou em qualquer expressão da vida. Mas essa obra que Deus fez na cruz não apenas nos reconciliou com Ele, mas também uns com os outros. Você vai ver inúmeras passagens no Novo Testamento do tipo um ao outro, amar um ao outro, servir um ao outro. E a gente procura ser uma comunidade de agregar as pessoas para a gente fazer uma família, de ajudar um ao outro naquilo que for necessário. Então tem essa linguagem espiritual nossa com Deus, íntima, mas também tem essa linguagem também espiritual, eu com o outro, ajudando as famílias a compreenderem os seus papéis dentro de casa, na formação dos seus filhos, na construção de casamentos abençoadores, na construção de profissionais éticos, morais, para que vão no seu trabalho do dia a dia com o reino de Deus dentro deles e eles sejam expressão do reino onde eles estiverem, fazendo o que é correto, fazendo bem feito, cobrando o preço justo e assim por diante. Então, essa é a forma com que a gente se propõe ajudar a comunidade de Herval do Oeste. E na comemoração tem uma programação então aí que tem essa festividade para comemorar então os 67 anos da igreja, não é mesmo? Perfeito. Então, para comemorar esses 67 anos, nós estamos trazendo o missionário Gesiel Dias. Ele é um gaúcho, poeta, musicista, e nós estamos recebendo ele amanhã lá em Concórdia, onde nós temos um trabalho de plantação de igreja, no CTG daquela cidade, onde a noite de galpão é um evento muito especial, às 19 horas. E aqui em nossa comunidade, em Herval do Oeste, às 9h30 da manhã do domingo, nós teremos tanto uma palavra que ele traz, como a sua música e a sua poesia, às 9h30 da manhã. E às 19 horas, nós temos mais uma vez o missionário Gesiel Dias com a banda cantando pra gente, trazendo suas poesias. E vai ser um tempo especial. E a gente convida todos para que possam conhecer, participar, adorar a Deus nessa linguagem gaúcha, que faz parte da nossa região aqui, né? Tão próximo do Rio Grande do Sul. Fala de religião, mas também traz um pouquinho do meio cultural, abraçando então de um modo geral essas duas vertentes que fazem tão bem, né, para a qualidade de vida da comunidade de Joaçaba, Herval do Oeste e também toda a região. Então agradeço a participação, fica o convite especial então a todos a prestigiar e a estar conhecendo também a Igreja Presbiteriana de Herval do Oeste. Eu que agradeço, espero contar com alguns lá na nossa programação e agradeço o espaço aqui por poder falar e comunicar um pouquinho esse evento tão importante para nós. Muito obrigado.